Cão de guarda com movimentação elegante e rápida. O Doberman se distingue por ser resistente e muito ativo. A partir de agora, conheceremos um pouco do comportamento desse vigoroso animal. Descobriremos como deve ser o canil, a alimentação e os cuidados médicos para que o canino tenha sempre uma boa saúde. No canil Charade, aprenderemos detalhes importantes como a necessidade de espaço para exercícios na criação do Doberman, com o experiente e premiado criador Ney Kurtz. Ainda conheceremos as técnicas da obediência com o adestrador Ricardo Gomes. Fique atento, pois a raça Doberman precisa de carinho e cuidados especiais. Poucas são as raças tão aptas a fazer a guarda como o Doberman. Forte, ágil e exímio observador, ele está sempre em alerta, observando tudo ao redor. Além disso, esse canino possui uma grande capacidade de aprendizagem, tornando-o de fácil adestramento. Contudo, suas maiores qualidades são a amabilidade, a confiança e o grande apreço demonstrado ao dono. Ser considerado um cão equilibrado não impediu que alguns mitos de agressividade, devido a irresponsabilidades de proprietários, surgissem sobre essa raça. Foi quando boatos em justificativa à chamada hostilidade começaram a aparecer. O mais evocado foi o de que a agressividade do Doberman era causada pelo tamanho reduzido de seu crânio, que comprimia o cérebro e causava dores de cabeça. Mentiras à parte, o Doberman acabou se consolidando como um cão de porte médio, com elegantes linhas corporais, musculoso e de expressão determinada, proporcionando assim o status de cão ideal. O Doberman tem um temperamento um pouco forte, mas ele tem que ser confiante, confiar em si mesmo, não deve ter nunca uma agressividade gratuita e deve ser bastante obediente para que o seu condutor, o dono, possa controlar a agressividade dele quando ela se manifestar. Mas fundamentalmente ele tem que ser confiante, confiar em si mesmo, ser um indivíduo seguro, né, sem agressividade gratuita. Seria importante ter um adestramento. Né? Agora, o nível de adestramento vai depender do nível de trabalho que o proprietário queira que o cão venha executar. Inteligente e de fácil adaptação, o Doberman varia em 2 tonalidades de cor, o preto e o marrom. A boa pigmentação dos curtos pelos é igualmente distribuída em toda a superfície, fazendo com que o animal seja muito vistoso. Outra peculiaridade do canino é quanto à sua ágil movimentação. Repare como a passada dos anteriores tem bom alcance e a dos posteriores, propulsão vigorosa e ampla. O Doberman tem como padrão de estrutura as seguintes características. Com um contorno levemente cuneiforme, a robusta cabeça é caracterizada por ser proporcional ao tronco. Os olhos são de tamanho médio, ovais e de cor escura. Contudo, pode haver nuances mais claras nos cães de cor marrom. O focinho é bem desenvolvido, com largas narinas. A cor da trufa varia respectivamente com a cor do canino, ou seja,
pretas nos cães pretos e mais claras nos de cores marrons. Os lábios possuem pele bem modelada aos maxilares, o que garante uma oclusão totalmente cerrada da boca. Os 42 dentes de tamanho médio realizam a mordedura em forma de tesoura. Não é a potência da mordida, mas a quantidade de mordidas. O Doberman tem uma velocidade muito grande de mordida e não é como outras raças em que se mede a força da mordida. O pescoço, que quando erguido exibe a nobreza da raça, deve ser musculoso e proporcional ao tronco e à cabeça. A porção posterior do tronco, a qual se estende do pescoço à bacia, é o dorso, que se caracteriza por ser curto, vigoroso, largo e firme. Já o tronco é curto e aprumado. Repare como as costelas são suavemente arqueadas e como o peito é bem proporcional ao tronco. Tanto os anteriores como os posteriores possuem bom desenvolvimento muscular. É de fácil percepção que a perna, mesmo com seu comprimento médio, exerce uma perfeita harmonia com o comprimento total do membro posterior. As patas possuem dedos curtos, arqueados e compactos. Além disso, as unhas devem ser curtas e pretas. Há duas partes no corpo do Doberman que se evidenciam por possuírem inserção alta e por esteticamente sofrerem operações. Essas regiões são as orelhas e a cauda. As orelhas devem ter um comprimento proporcional à cabeça e a cauda, quando amputada, deve ser curta na região aproximada da articulação da segunda com a terceira vértebra caudal. Existem duas razões básicas. Uma razão básica é pela própria utilidade da raça, é um cão de guarda. Então, a cauda comprida e a orelha comprida facilitariam que uma pessoa pudesse enfrentar um cão e segurado pelas orelhas ou pela cauda, né? E, vamos dizer, num embate com outro cão também seria um ponto fraco, porque a orelha grande seria muito mais fácil de ser mordida, né, vamos dizer assim. E esteticamente, a maioria dos criadores, pelo menos aqui no Brasil e em outros países, acha que o corte da cauda e o corte da orelha dão uma aparência estética melhor ao cão. Outra característica padrão na estrutura do Doberman está no peso e na altura. Os machos devem pesar entre 40 e 45 quilos e alcançar de 68 a 72 centímetros de altura, medidos na cernelha. Já as fêmeas, que medem entre 63 a 68 centímetros, costumam pesar entre 32 e 35 quilos. E assim, o Doberman, preenchendo esses requisitos básicos do padrão estrutural, estará apto a participar de competições de estrutura, que além de valorizar o cão, possibilita o melhoramento da raça. Ela é importante porque é ela que vai determinar o aprimoramento da raça. Se não houver essa competição, essa busca pelo aprimoramento da raça, ele não vai existir. Então, os criadores que participam dessas exposições e dessa procura pela melhoria da raça, eles competem entre si e os melhores exemplares vão ser mais utilizados na reprodução, se mantendo a qualidade da raça. Qualidade tanto em termos de estrutura quanto em termos de saúde do cão, já que os criadores acompanham as doenças que existem e procuram fugir delas por meio de cruzamentos adequados e da seleção adequada do seu plantel.
O esperto e curioso filhote é muito brincalhão. Por isso, o ideal é que o proprietário promova desde já a socialização do cão, apresentando-o aos mais variados estímulos e pessoas. Assim, a infância garante que o filhote cresça de maneira equilibrada. Mas qual seria o período adequado para o desmame? A partir do momento que o animal os filhotes tiverem dentes, já começa a se oferecer alimentação sólida, ração mesmo, de filhote para os animais. Pode amolecer um pouco enquanto eles não se acostumam a comer a comida sólida, né, a princípio, né, mas depois vai deixando ela ficar mais dura, né, para eles usarem os dentes mesmo. Eles se acostumando bem e começando a comer a ração sozinho, pode-se fazer aí a retirada da mãe ou dos filhotes da mãe, tá? E oferecer só a ração sólida para eles. A cria do Doberman é muito vulnerável às doenças. Logo, evite andar ou expor muito o filhote antes que se alcance os 6 meses de idade. Essa sensibilidade a viroses faz com que se tenha atenção a vacinas e a vermifugação. Quando os animais são filhotes, eles têm que tomar 3 doses de vacina óctupla, na maioria das raças, mas costuma-se fazer, alguns criadores costumam fazer 4 doses de vacina óctupla para o Doberman, né? E a vacina de raiva a partir dos 4 meses, tá? Quando o animal, a partir de ser adulto, é 1 dose de vacina por ano, tanto da óctupla quanto da raiva. É importante destacar que ao adquirir um filhote, por exemplo, ele irá compartilhar do seu convívio. Assim sendo, não esqueça que o animal dará trabalho. É preciso responsabilidade para que o novo membro da família seja bem tratado. O canil, local onde se abrigam ou criam cães, deve ser montado dentro de um lugar onde seja propiciado aos animais espaço suficiente para se exercitarem e treinarem suas aptidões ao ar livre. O exercício dos cães, basicamente, os cães eles vivem no canil, são soltos muitas horas por dia, né? Talvez aqui no meu canil 8 a 10 horas por dia os cães ficam soltos e os exercícios basicamente são exercícios de esteira, né? E exercício na piscina. Outro aspecto muito importante é quanto à asepsia do local e que sempre haja água fresca em abundância. O principal cuidado com o canil é a limpeza, a higiene, o cuidado para que não se desenvolvam ácaros, carrapatos, pulgas, né, que prejudicam bastante a saúde do cão. Então, fundamentalmente, é limpeza e cuidado para não permitir o desenvolvimento desses parasitas que podem sobreviver dos cães. Após o período de desmame, é importante que o Doberman se acostume a comer ração. As rações de melhor qualidade são as Super Premium, seguidas pelas rações Premium e Standard. Contudo, o mais importante na escolha da ração é consultar o veterinário que acompanha o cão. A alimentação, nós alimentamos com ração e alguma coisa para, vamos dizer, melhorar um pouco a palatabilidade. Um pouco de carne, um pouco de pasta de frango, um pouco desses enlatados para cães. A alimentação deve ser balanceada, o cão
que está em exposição, ele precisa de uma dosagem de proteína maior. Então existem vários tipos de ração. A ração para o cão novo que está em crescimento, para o cão que está em atividade, para o cão velho. Então isso tudo tem que ser cuidado para se manter o cão na forma adequada, né, para a função que ele está exercendo no momento. Cão que está em campanha de exposição permanente é muito estressante a campanha, e o cão tem que estar muito bem alimentado, bem vitaminado para suportar esse estresse, além dos exercícios a que ele é submetido. Adestrar é tornar o cão hábil a obedecer a comandos dados pelo dono. O adestramento, especificamente falando de Doberman, é muito satisfatório para o adestrador trabalhar com a raça Doberman, porque eles respondem muito bem ao adestramento, ao estímulo positivo, carinho, petisco, eles respondem com muita facilidade, é uma raça muito inteligente, atende com muita facilidade aos comandos, tá? E é uma raça carinhosa, eles se apegam muito ao adestrador, se apegam muito aos membros da família, é muito prazeroso trabalhar com Doberman. Nunca tive problemas com agressividade em relação à raça Doberman, tá? Eles têm um instinto natural de guarda, não precisa especificamente fazer um trabalho de guarda com os cães. Ele já tem esse instinto natural de tomar conta de residência, de automóvel, dos membros da família. É uma raça bem legal, eu gosto muito de trabalhar com Doberman. A idade indicada para se começar o adestramento é a partir do 6º mês de vida. Contudo, o grau de obediência do cão para com o seu dono depende exclusivamente do tipo de liderança que este exerce sobre o animal. Observe agora alguns comandos de treinamento dados pelo adestrador Ricardo Gomes e como o cão é sempre recompensado após obedecer uma ordem. É importante salientar a importância da guia no adestramento do cão. Ela deve estar sempre do lado esquerdo. O condutor deve estabelecer o ritmo da caminhada e não o contrário. A guia deve ficar frouxa para que se consiga dar pequenos trancos para trás, quando necessário. Mas o que seria mais difícil no adestramento? Um Doberman até agora, eu não peguei nenhum Doberman que tenha me dado trabalho, tá? Existem outras raças que são raças teimosas, raças que têm dificuldade maior de aprender. O Doberman, eu desconheço algum cão, pelo menos que tenha passado pela minha mão e que tenha dado trabalho. Eles aprendem com rapidez, respondem aos estímulos positivos, é tranquilo trabalhar com Doberman. Eu, por enquanto, não tive problema nenhum. Chegou o momento de sanarmos as dúvidas mais frequentes quanto à saúde do Doberman com o médico veterinário Carlos César de Lima. Quais são os principais cuidados que devemos ter com o cão? Vacinação, vermificação periódica, banho mensal com escovação periódica também, a seco, né? A escovação pelo menos em dia sim, dia não. Né? E exercícios frequentes, né? Exercícios com animal desse porte exigem, porque são animais mais atléticos, né? Quais são as doenças mais frequentes e como é o tratamento? Bom, as doenças que acontecem mais comuns são as doenças causadas pela falta de vacinação, né, que é leptospirose, hepatite, parainfluenza e todas essas outras. Problemas intestinais causados por uma alimentação inadequada e por verme também, né. Problemas dermatológicos. E no animal como Doberman, que é um animal um pouco maior, problema de displasia coxofemoral, que são alterações de articulação
são transmitidas geneticamente pelos pais. É uma coisa que se deve tomar bastante cuidado quando se for adquirir o Doberman, porque se os pais têm problemas, provavelmente os filhotes vão ter. Qual que seria o tratamento? Não tem tratamento. Você deve observar os pais. Se os pais tiverem problema, não se deve adquirir animais com esse problema. Ou evitar que os animais que tiveram problemas de displasia tenham filhotes, para não transmitir isso para os filhotes. Quais são os principais cuidados que devemos ter com os dentes do animal? Os dentes dos cachorros são facilmente, ou com o passar do tempo, pode adquirir tártaro. Então, se deve fazer uma limpeza periódica dos dentes, uma escovação mesmo, né? Pode ser com água ou com pasta de dente apropriada para cachorro. Isso aí é para evitar que o animal adquira tártaro. Se o animal já tiver com tártaro, aí tem que se levar no veterinário para fazer a limpeza. E assim, o nosso passeio sobre a criação de Dobermans chega ao fim. Conhecemos um pouco mais sobre esse belo e fiel animal. Descobrimos alguns truques do adestramento, além de importantes dicas sobre os cuidados que devemos ter com o nosso amigo e o seu habitat.